32 anos de advocacia, me faz pensar, é isso que eu estou acabando de falar, é simples. O advogado, ele quer ser um bom advogado, ele não pode perder a essência. Ah, eu não tenho um carro novo para andar. Anda de carro que você tem. Ah, eu não tenho carro para andar. Anda a pé. Não pode ter vergonha das coisas. Mas o sucesso da advocacia, nós entramos no assunto que nós podemos ficar conversando o dia todo aqui, teremos exemplo. Eu vou citar um exemplo próprio, não deve citar, mas devo citar exemplo próprio. Eu e minha esposa Edna, que é diretora do VG Notícia aqui, jornalista também, eu, advogado e jornalista, mas só optei pelo jornalismo há uns 10 anos e só faço jornalismo. O meu filho, presidente da Ordem em Várzea Grande, viajei para Curitiba, eu e minha esposa, e com muito orgulho encontro um vizinho garçom de um restaurante em Curitiba. Aí a Edna, muito orgulhosa, falou, meu filho é advogado. Aí o garçom, amigo de muito tempo atrás, disse, a minha filha não quer ficar só nisso. Ela quer ser juíza. Então esse ficar só nisso, que nós não podemos aceitar, porque não é só nisso, porque é importantíssimo, o sucesso também, ele está nessa tríade da justiça, promotor, advogado e juiz, ele está no mesmo patamar, né? Tá. Pelo menos dizem que está, né? O que deveria estar. E a Constituição dá isso, sim. A lei fala isso. Agora, somos nós, agora o que eles não querem é que nós estejamos no mesmo patamar. Porque eles querem que eles estejam no patamar deles. Até fisicamente, né? Até fisicamente. Por quê? Porque assim enfraquece a advocacia. Enfraquecendo a advocacia, enfraquece a cidadania. Então, para você ver, as prerrogativas, quando a gente fala de prerrogativas do advogado, tem muito colega advogado que dá risada. Ah, prerrogativa por quê? Você quer ter direito? O direito não é nosso. As prerrogativas não são nossas. A prerrogativa é do cidadão. Então, quando a advocacia tem prerrogativas violadas, aviltadas, você está violando o direito do cidadão. Porque nós somos os porta-vozes do cidadão. E quando o cliente, eu vi aqui num julgamento do Pacola, do Marcos Pacola. No julgamento do Marcos Pacola, que era aquele líder do PCC, que encontra-se preso, o senhor advogou naquele processo. O senhor abandonou em vários processos. O senhor abandonou o júri por falta de cerceamento de defesa. E quando o advogado que está começando, o seu aluno lá, percebe que está havendo cerceamento, e quando que ele deve virar a mesa e tomar uma atitude drástica de abandonar? Então, isso é um sentimento que tem que ser pessoal. Por isso que cada pessoa tem uma história. Sim. Que nem um colega nosso aqui de Sinop, ele me fez uma visita, ele esteve em São Paulo, me fez o Denner, o doutor Denner. Sim. Me fez uma visita no escritório, muito feliz, eu recebi. E aí eu vi uma foto, ele me falou que ele teve no Danilo Gentili. Só estou fazendo esse parênteses. Sim. Do Danilo Gentili. Que é um programa... Não, ele foi lá, e o Danilo Gentili tem um teatro de comédia lá em São Paulo, perto da Avenida Paulista. Ele foi visitá-lo, tirou foto com o Danilo. Eu moro em São Paulo há N anos, sou paulistano e não conheço o Danilo Gentili. Sim. Ele de Sinop conhece o Danilo Gentili, pessoalmente. Então, as coisas, às vezes... Por isso que o advogado aqui de Cuiabá, ele é igual ou melhor ou pior do que de São Paulo. Não existe. Porque as pessoas têm aquela noção, para com isso. E ele tem aquele sentimento na hora. Não, é que nem aí é aquela coisa. Uma vez eu palestrando em Porto Seguro, isso é verdade, viu? O Rogério Greco, gente boníssima, um promotor, procurador, lá em Minas Gerais, gente boníssima. Poucos promotores eu tiro o chapéu, esse eu tiro o chapéu. Mas enfim, foram buscar ele de carro com uma puta caminhonete. E comigo foi buscar de Uno, na época. Nada contra, mas eu brinquei. Nada como ser procurador. Então nós precisamos parar com essa coisa. Nós, advogados, às vezes deixamos de bater palma para Michele Marie e batemos palma para não sei quem, porque o cara é desembargador. E aí? Parabéns para ele, desembargador. Agora, vamos valorizar a advocacia. As pessoas, nós, que nem existem várias associações, e geralmente, às vezes, as associações, elas dão destaque para um ex-desembargador, ex-ministro, tudo bem, mas por que não dá destaque para um advogado militante? Eu sou favorável, eu acho que deveria dar mais. Deixou o judiciário, deixou o Ministério Público, concurso, exame de ordem. Você entende? Ou então fica numa quarentena, né? Exatamente. Porque fica uma coisa desproporcional. E nós, advogados, que nós temos que nos policiar e não ficar babando o ovo para essa gente. Exatamente.
Falando em baba-ovo, No linguajar popular. Isso, falando nesse linguajar popular, talvez isso que o senhor esteja falando agora, Parentoni, é um exemplo muito atual. Eu vou falar daqui a pouquinho de juiz das garantias, e era um projeto lá do então ministro Sérgio Moro, que era para entrar em janeiro de 2020, era para entrar em vigor, né? Daí houve lá uma ação no Supremo, está suspenso, não entrou. Era uma ideia do Moro. O Moro, então, ministro, ex-juiz aí, badaladíssimo. Hoje nós vemos a República de Curitiba, Dallagnol e Moro sendo julgado, de uma forma ou de outra sendo julgado. O Dallagnol já foi julgado no Congresso, já perdeu o mandato. A Justiça Eleitoral julgou e ele perdeu o mandato. O Moro praticamente está caminhando para nesse mesmo caso, sendo cassado, que existe um caso similar, a senadora Selma Arruda de Mato Grosso, que cometeu os mesmos atos, foi cassada. Então, Moro e Dallagnol sofrendo aí esse problema com a Justiça Eleitoral e ficando inelegível, e também vão voltar para a advocacia, ou a coisa parecida. Zanin, que era advogado, hoje o ministro do Supremo. Como que o senhor vê essa situação? Olha, eu vejo. Política, eu não gosto de. Não estou falando de política. Não, mas aí estou você falando tem de que falar ascensão não, mas você tem que falar na de carreira judicial. Então, aí que eu. Quando um presidente da OAB federal, uns anos atrás, ele pleiteou a cadeira do Supremo Tribunal Federal, eu questionei isso. Mas como é que o presidente da OAB federal vai pleitear a cadeira no Supremo Tribunal Federal? É legítimo ele pleitear. Sim. Então saia de presidente do Supremo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Que vem lá do 5º Constitucional. Não, ele pode pleitear. Sim. É um direito do 5º Constitucional. Mas então não represente a advocacia. Uhum. Eu acho que fica meio capenga. Usando uma entidade para galgar outra, exatamente, né? Você entendeu? Então, que nem o Moro, o Dallagnol, eles vão advogar, tudo bem. Só que aí, como é que eu vou explicar em uma linguagem menos arrogante? Menos técnica. Menos técnica. E se for arrogante também, me desculpem. Quem não tiver desculpa também, que eu posso fazer. Então, na fase da vida, não agrada, nunca agradei. O que eu quero dizer é o seguinte, aí que o Moro e o Dallagnol, eles deveriam, no mínimo, lembrar dos respeitos que ele fez para a advocacia. Exatamente. Você está entendendo? A advocacia deveria, no mínimo, não é punir eles, não é isso que eu estou dizendo. A advocacia, no mínimo, deveria deixar de chamá-lo para um evento. Sim. Chame outros, depois eles estão chegando agora na advocacia. Mas quando eu citei como exemplo, foi o sentido o Cristiano Zanin, enquanto advogado, falando baixinho, então, mas vendo suas prerrogativas. O Cristiano Zanin, eu conheço ele pessoalmente, gente boníssima. Civilista, criminalista agora, por causa do Lula, gente boníssima, não tem nada. Só que o porquê ele está lá é só pegar... não, daí já é questão política. Aí é questão política, aí é uma questão natural, não vamos entrar não. Mas ele é uma pessoa, não tem nada, eu pessoalmente não tenho nada contra ele. Eu estou fazendo uma avaliação dessa antítese aí.